Muito bem, saudações a todos. Hoje, no dia 10 de maio de 2020, convencionalmente chamado Dia das Mães. Parabéns a todas as mães que assistem esse vídeo e gostaria então de ressaltar que os arcanos, os arquétipos, a intuição são qualidades fundamentalmente femininas. Em algumas tradições, isso se potencializa quando a mulher assume a figura de mãe. Vou citar um único exemplo que vem lá das matrizes religiosas, místicas, afro-brasileiras. As mães de santo, não é? Então, uma saudação especial a todos que estão assistindo a esse vídeo, com uma dedicação, um carinho todo singular às mães que assistem e àquelas que estão em vias de se tornar. Esse é o quarto vídeo da série de introdução ao tarô, denominada Arcanos do Tarô e Estados de Consciência, em que eu apresento uma perspectiva arcanológica. Para quem ainda não sabe, ainda não consultou o meu canal, por favor, façam. Todo dia, especialmente quando estivermos em contexto de isolamento social, vão haver novidades, tá? Não só relativas a tarô, relativas a outras áreas do misticismo e também no que diz respeito à ciência. Por exemplo, aguardem em breve uma série que vem logo depois dessa primeira série do tarô, em que eu vou dar dicas de pesquisa, de metodologia científica para aqueles que estão estudando, desenvolvendo seus trabalhos, monografias, TCCs, teses, dissertações. Eu vou dar algumas dicas de alguém que já tem estrada, alguém que teve aí um quantitativo. Eu andei somando mais ou menos e orientei aproximadamente umas 200, não, mais um pouco, mas entre 400 e poucas pessoas, seja em EAD, seja em educação presencial. E aí quero passar um pouco da experiência para vocês. Então, conforme a proposta do canal, eu alterno temas místicos, temas acadêmicos, propriamente ditos, mais técnicos, e temas filosóficos. Sem mais delongas, vamos falar então do naipe de espadas do tarô. O naipe de espadas, ele tem uma correspondência muito forte com o elemento ar. E o simbolismo do elemento ar diz respeito ao intelecto, à racionalidade, ao planejamento, mas também aos dramas pessoais, aos dramas interiores, aos flagelos da mente e da alma. Ele é um naipe que algumas cartas têm a peculiaridade de anunciar traumas psicológicos. Elas têm a peculiaridade de apresentar ou traumas psicológicos, ou rupturas bruscas, ou mesmo eventos que estão fora do controle do sujeito e que o sujeito precisa muito, mas muito mesmo, adquirir esse autocontrole para seguir adiante. Exemplo, a morte de alguém, a morte de alguém querido. Às vezes essa morte, ela não necessariamente é física. Às vezes essa pessoa morre para nós porque fez algo horrível ou porque não gostava de nós, né? Ou porque nos traiu, ou coisa do tipo. Vamos analisar então a história do naipe de espadas, lembrando que eu uso como referência, poderia usar outras, mas eu uso geralmente como referência as cartas do tarô mitológico, porque entender que elas são as que melhor filtram, entre aspas, os arquétipos da cultura ocidental, a partir da mitologia grega, e tornam possível entender melhor os dramas humanos. Afinal de contas, de nada serviria ter um instrumento divinatório que não trabalhasse com o humano, com aquilo que é humano, com aquilo que é, como diria Nietzsche, que é homo, né? Humano, demasiadamente humano. Bom, vamos lá. O As de Espadas é a carta que tem a ver com o lampejo inicial. Pode ser tanto uma ruptura com algo que já vinha acontecendo e você de repente tem uma ideia numa direção totalmente oposta,
como ele é o início do planejamento. Eu, particularmente, trabalho bastante com planejamento, especialmente planejamento educacional. E aí, tenho a dizer a vocês o seguinte: o planejamento ele inicia-se com uma vontade, um problema que precisa ser resolvido. O As de Espadas é isso. Você descobre que você tem um problema e você descobre que você necessita resolvê-lo. Ele é o corte fundamental. Ele é o corte entre a tranquilidade de quem aparentemente sabia tudo e alguém que precisa dar conta de uma situação na vida que vai exigir rapidez de raciocínio. O As de Espadas, para vocês terem uma ideia, tem que me hidratar bastante. Se não hidratar, já viu, né? Problemas respiratórios exigem bastante hidratação. O As de Espadas no tarô mitológico, por exemplo, ele é simbolizado por Atena. É Palas Atena, mas não a Palas Atena como ela está na Carta da Justiça, em que ela está lá sentada no seu palácio, com uma balança na mão direita e uma espada na mão esquerda. Não. Nós temos Atena no seu aspecto belicoso. Nós temos Atena como uma das senhoras da guerra. Se fôssemos pensar no panteão grego, Ares, não confundir com Áries. Essa noite estava eu vendo as redes sociais lá no Facebook e vi, num grupo ligado à astrologia, uma pessoa dizer que Áries é o senhor Deus da guerra e da justiça. Pelo amor de Deus, não tem nada a ver com o signo de Áries, tá? É Ares, Deus da guerra. O Ares é o soldado, é quem vai para a linha de frente, é quem está lá na carta do carro. Atena não. Atena é estrategista. Então, é um momento em que você começa a delinear uma estratégia de ação, porque surge um problema na sua vida, em qualquer âmbito. O As de Espadas está indicando isso. Você tem um problema e você tem, inicialmente, a semente para resolver esse problema, em nível de ideias. Se o As é assim, o 2 é o momento em que você trava contato com o que você precisava resolver. É a situação de tensão. É o conflito. Se estivéssemos fazendo uma analogia, eu diria para vocês que se estivéssemos falando da justiça, de um processo judicial, poderíamos dizer, sem nenhuma sombra de dúvida, que o As de Espadas é o motivo que te leva a abrir um processo. Aí você procurou lá um advogado, você foi abrir o processo. E você fez as iniciais do processo, você deu entrada no processo. O 2 de Espadas é o litígio. Tá? É o litígio do processo. O 2 de Espadas é quando você tem aquela tensão, e às vezes é uma tensão dialética, entre dois opostos na sua mente e você precisa decidir. Tem duas coisas, duas ideias igualmente fortes e você precisa decidir. Seja em nível amoroso, uma decisão como romper ou não um relacionamento, ou as brigas dentro de um relacionamento também pode significar, seja no nível mais concreto da vida cotidiana, tomar uma decisão sobre entrar ou não em conflito com alguém no trabalho, nas relações sociais, etc. Mas o conflito já está aí, a tensão já está aí. Ou simplesmente e puramente a tensão advinda da sobrecarga de pensamentos. O naipe de espadas, por ser um naipe aéreo, ele tem muito a ver com a mente. Tem a ver com o elemento ar, que alquimicamente, simbolicamente, é o elemento do intelecto. Então, o 2 é a própria tensão intelectual. O 2, para exemplificar, é uma situação na qual o indivíduo sai do trabalho, mas o trabalho não sai dele. Só para dar um exemplo. Poderia ser outro. Você teve uma conversa tensa com um familiar, um amigo, um namorado, um marido, etc. Mas aquelas coisas não saem da sua cabeça. Às vezes você não consegue nem dormir. Muito bem. Se o 2 é isso, o 3, ele aponta para um desfecho. Mas não é um bom desfecho. Não é. É um desfecho em que você sofre uma perda. O 3 de espadas é uma carta que, dentre as cartas, talvez todas, tanto 3 quanto 9 e 10 de espadas, são cartas que apresentam traumas. No caso do 3, é o trauma por um fim inesperado. É a notícia ruim,
é uma demissão, é um fim de um relacionamento, mas que não foi provocado por você, mas sim por outra pessoa que chega e diz, olha, acabou, não tem mais o que fazer. É toda e qualquer situação em que acontece um fim, e um fim no qual você sente que algo morreu dentro de você. Quero exemplificar isso. Três de espadas, diferente do nove de espadas, que teria um simbolismo mais ligado à saúde, a um adoecimento, a algo assim. O três de espadas, ele é representado no tarô mitológico pela morte de Agamenon, rei da Lídia. E Agamenon, ele é morto pela sua amante, pela sua mulher Clitemnestra, junto com o seu amante. Tá? Essa morte traz consequências muito grandes, tão grandes que vão levar mais adiante a que se desenrole uma história da mitologia grega que vira parte integrante do teatro grego, que é A Maldição da Casa de Atreu. Quem quiser, pesquise. Não só no livro do tarô mitológico da Juliette Charman-Burke e Liz Green, que vão fazer uma versão resumida, mas em outros livros de mitologia. E vocês vão ver que não basta ter morrido. O cadáver está insepulto. Esse rei, mesmo depois de morto, ele consegue, dada a sua repercussão, mobilizar um conflito que vai durando gerações. Vai durando uma geração adiante. Leiam, vocês vão gostar e vão entender. Por que eu trouxe esse exemplo? Porque o fato de terminar a situação ruim não termina o sofrimento continua. Então, o Três de Espadas é uma carta que alerta para o seguinte, olha, você vai passar por um trauma, esse trauma é terrível, mas se você não der um fim à atitude de lamentação, você não consegue sequer andar adiante. Tá? Algumas pessoas, ele pode indicar, por exemplo, pessoas que sofrem de estresse pós-traumático. Pode indicar, sem dúvida alguma, numa análise mais psicológica. A situação já passou. Mas quando sua mente vai até ela, mesmo que por alguns segundos, ela rememora esse estresse pós-traumático. Tá? Ela rememora aqueles fatos. Passemos então. O 4 de espadas é a estagnação dos pensamentos. É o bloqueio criativo. O escritor senta, o aluno senta para escrever uma tese de doutorado, por exemplo. Se prepara todo, toma um banho, coloca uma roupa bacana, abre o computador e fica assim, paradinho. Quem olha pensa, ele está catatônico, então ele perdeu a capacidade de pensar? Não. Ele está bloqueado. Ao contrário do que possa parecer, a carta do 4 de espadas indica forte atividade mental, mas indica que ela não tem um fluxo direcionado. Então, como ela não flui, o indivíduo está bloqueado, está parado ali. Ele não vai conseguir avançar. Isso é terrível. É absolutamente terrível. No aspecto amoroso, poder-se associar o 4 de espadas à timidez. É aquele sujeito que gosta da pessoa, mas gosta tanto que não quer falar que gosta. Tem medo de ser rejeitado. E o medo o paralisa. É uma paralisia de medo, eu diria logo de início. O medo de errar faz com que você não tente fazer as coisas quando tem um 4 de espadas. Evidentemente, isso tem que ser relativizado, tá? Tudo que eu estou falando aqui, eu estou dando um significado muito resumido das cartas, porque posteriormente, em workshops, palestras, eventuais cursos, eu pretendo trabalhar no sentido de ensinar como fazer essas tiragens, né? Porque não basta simplesmente conhecer o significado das cartas, você tem que saber o significado a partir das influências mútuas, recíprocas, das exposições. O tarô, ele, como toda arte divinatória, ele demanda um estudo complexo. Às vezes, para estudar tarô, você tem que ler um livro de mitologia. Às vezes, para estudar tarô, você precisa ler filosofia,
você precisa entender um pouco do que pensaram autoridades do misticismo anteriores a você. Sigamos então. Se o 4 ele tem a ver com a estagnação mental, o 5 é quando o sujeito sai dessa estagnação. Mas ele não sai por si. É por força das circunstâncias. Vou usar o exemplo arquetípico contido na história lá do tarô mitológico. Agamenon havia morrido. Tá? Clitemnestra estava viva. Clitemnestra, mãe de Atreu e de Electra. Muito simultaneamente, né? Muito significativo isso. Tá. Apolo aparece lá pro Atreu e dá-lhe uma missão. E diz que ele precisa vingar o seu pai. Ele precisa matar a sua mãe. Né? Poxa, não é fácil, hein? Caramba, que coisa, hein? Ele estava parado, estava no momento meio de bloqueio criativo, sem saber o que fazer, mas ele estava isolado do conflito. Ele estava fora, aparentemente fora do conflito. O conflito estava só interno. Agora ele é interno e externo. Quando aparece um 5 de espadas, significa o seguinte: olha, você vai sair dessa inércia. Você precisa sair dessa inércia. Você precisa fazer alguma coisa. Normalmente tem a ver com o indivíduo assumir missões que estão bem para além dele. Bem para além do que ele pode fazer. Bem para além daquilo que ele esperava poder fazer. Então, pensemos um pouco. Vamos tomar nos níveis mais comuns cotidianos, tá? Imagine que vamos pensar numa situação em que um pai e um filho ou uma mãe se desentendem e um deles fez algo muito grave em relação ao outro. Para que seja reconquistado, não estou falando de sentimento, mas eu estou falando da convivência, da própria noção de família e tudo mais. Para que isso seja reconquistado, é muito necessário que quem errou vá lá e conserte. E às vezes você não sabe como. Se o 4 de espadas te apresenta um bloqueio, o 5 te apresenta uma missão que você não sabe exatamente como é que vai desenvolver, mas você tem que cumprir. É no trabalho quando você precisa cumprir uma tarefa e não tem prazo. Alguém diz assim, olha, entrega esse relatório para segunda-feira, mas hoje é domingo. Mas tem que fazer. E você é obrigado a se mobilizar, não só na ação, mas no pensamento. Você tem que ter uma estratégia. Se você não tiver, você vai falhar. E alguém te diz, você não pode errar. É o que o Apolo faz. O Apolo diz, você precisa matar sua mãe. Não importa como você vai fazer isso. Difícil. É quando você está num relacionamento amoroso, num casamento, num relacionamento sério. E você precisa, às vezes, mesmo sem ter culpa de alguma coisa, você precisa desenvolver uma estratégia para ir lá e realizar uma missão difícil e tentar salvar essa relação. Ou terminar essa relação. Às vezes é pior. Às vezes você precisa terminar uma relação que não fazia bem nem a você e nem a quem se relacionava com o sujeito. E você tem que terminar. Às vezes você não quer terminar. Você, poxa, a pessoa é legal, etc. Mas não está dando certo. Se eu mantiver, os dois vão para o buraco. E você precisa fazer. Muito bem. Esses são elementos atribuídos ao 5 de espadas. Perceba, são elementos traumáticos, mas são traumas da mente. Se no naipe de copas o que está colocado ali são dificuldades de como eu vou me sentir ao fazer isso, no naipe de espadas a dificuldade principal é como eu vou me comportar diante dessa situação. Como eu vou elaborar uma estratégia que me permita avançar nessa situação. Bom, 6 de espadas. O 6 de espadas tem alguns significados mais literais e tem um significado mais direto. O 6 de espadas, ele é
uma mudança. Aliás, os 6 eles representam mudanças, tá? Eles representam mudanças. É um momento de transição. Em todos os naipes, tá? No caso do 6 de espadas, nós temos um momento de mudança e um momento de mudança que está colocado muito também em função do que você precisa fazer. Se no 5 você recebeu a missão, no 6 você já está se preparando para ir até ela. Você está se preparando para resolver o problema. Você tem uma estratégia em mente, você tem um norte, mas você não tem nenhuma garantia de resultado. Tá? Você não tem nenhuma garantia de resultado. Você está indo. Significados literais. Por exemplo, receber uma carta. Carta, né? A gente usa o linguajar antigo, receber uma mensagem com uma notícia que é importante referente a um problema que você já tem. É você, às vezes, ser o mensageiro dessa notícia. Imagine um caso. Vou contar uma experiência pessoal. Certo? Que eu passei, obviamente, sem identificar nomes e lugares. Perdi um amigo. Eu perdi um amigo. E eu e mais 2 pessoas sabíamos da perda desse amigo, mas nos dividimos, porque ele morreu em situações muito complicadas, alguém precisava ir fazer os trâmites para o funeral, a família estava longe, em outro lugar, outro precisava ir até a funerária, um estava pegando atestado de óbito, outro estava indo na funerária, para quem sobrou a missão de dar a notícia para a família? Sobrou para mim. Então eu precisava dar a notícia para a família. E eu pensava, como que eu vou fazer isso? Como é que eu vou arranjar tato? Como é que eu vou me dirigir a essa família? Eu não sei, fulano morreu. Fulano morreu, venham para cá. Então, é mais ou menos assim. Tem notícia? Tem. Mas é uma notícia que vai demandar de você um raciocínio, um esforço do intelecto poderoso bastante para que você consiga lidar com ela. Tá? Não é de qualquer jeito que você lida com essa notícia, seja você entregando, seja você recebendo. Assim como não é de qualquer modo que você muda essa estratégia no sentido de praticar de forma precisa a missão que te é demandada. Que, aliás, geralmente é uma missão que ninguém te pergunta se você quer fazer. É uma missão que ela te é atribuída. E aí você tem que cumprir, né? Missão dada, missão cumprida, já dizem alguns militares, né? Eu estou fechando aqui, pessoal, só por causa do microfone do vídeo para ficar melhorzinho, tá? Espero que melhore o áudio. Coisas de quem é iniciante nessas novas tecnologias. Bom, o 7. O 7 de espadas é uma carta extremamente interessante. Como os demais 7, se nós pensarmos, por exemplo, no 7 de copas, 7 de copas, ele é uma mensagem de fé. Nós pensarmos no 7 de paus, ele é um conflito aberto, o sujeito já está preparado, está brigando, mas ele não tem certeza se ele vai vencer. Tá? É uma guerra desigual. Uma guerra desigual. No 7 de paus. No 7 de espadas, o que está em jogo é a sutileza mental. Ele tanto alerta para pessoas que estão agindo às escondidas do consulente, quanto ele alerta para a necessidade que o consulente possui de agir de forma mais sorrateira, de agir de forma disfarçada, de usar tato. Não é o momento de você se mostrar o que você pode fazer, nem o que você quer fazer. É o momento de você executar o teu plano, mas de forma o mais disfarçada possível, ou pelo menos adiantar esse plano. Você tem que trabalhar nas sombras, digamos assim, ou alguém trabalha nas sombras contra você, está planejando, está organizando, está conspirando. E por que eu falo isso? Se eu usar a analogia com o tarô mitológico, eu vou ver que é o momento que Orestes, da maldição da casa de Atreu, e me perdoe quem chamou Orestes de Atreu, tá? Não é Atreu, é Orestes. Orestes, ele se prepara circundando os muros do palácio, que era de Agamemnon e hoje é de Clitemnestra, com um manto preto, à noite, na sombra, esperando uma oportunidade de entrar para matar a mãe. Percebam a dificuldade. Né?
Ele está indo matar a mãe. E olha isso. Ele precisa ser sutil. Ele precisa ser alguém que, de alguma maneira, ele consiga fazer isso sem que os guardas, sem que as pessoas, o próprio amante da mãe, chegue a descobrir. O que a gente deduz daí? 7 espadas tem uma mensagem, que é a mensagem da sutileza. É um momento em que o intelecto está planejando uma estratégia, mas uma estratégia que não é aparente da maioria das pessoas. É uma estratégia feita sob medida para aquele que deseja ser sutil e, obviamente, chegar até o seu objetivo sendo sutil. Ou seja, ele não vai simplesmente entrar com uma tropa no palácio e matar a mãe. Ele está indo para lá, mas está indo disfarçado. E imagina o estado emocional de um sujeito que tem que cumprir uma missão desse tipo. Poderia dar muitos exemplos. Digamos que você esteja num trabalho, numa reunião de trabalho, em que somente algumas pessoas podem participar porque há um projeto sendo desenvolvido e esse projeto não está na fase da divulgação. Ali tem que ter sutileza, principalmente depois que você sai da reunião. Você não pode sair da reunião e começar a comentar com os amigos. Pô, tô fazendo um negócio assim, tô fazendo um negócio assim, vou fazer não sei o quê, vou fazer não sei o quê. Se você fizer isso, não acontece o projeto. Vou dar um exemplo mais leve, tá? Imagina o seguinte, o rapaz foi e teve um 3 de copas, para brincar com o que eu falei no vídeo anterior, né? Teve um relacionamento fortuito, para falar como os antigos, teve um lance, para falar como alguém de hoje. E aí, se ele quiser que aquilo se repita, se ele quiser prolongar, especialmente se estivermos falando de pessoas que têm algum compromisso umas com as outras, né? Às vezes alguém comprometido, ele não pode sair contando para os amigos, fiquei com fulano, fiquei com fulana, e etc. Ele não pode dar uma de cavaleiro de copas e sair alardeando, não, eu sou o Dom Juan, porque eu fiquei com fulana, X, Y, Z, ou vice-versa, né? E ele precisa, o sujeito precisa ter absoluta descrição se ele quiser concretizar o plano, tá? O 8 de copas, por sua vez, ele é a famosa situação em que o pessoal que pratica bilhar vai chamar de sinuca de bico. Por que sinuca de bico? A sinuca de bico é o seguinte: é uma situação que qualquer movimento que você fizer pode te deixar muito mal. E você não tem como deixar de jogar, está na tua vez. Trazendo para o arquétipo que dá origem a essa minha argumentação, para a história que tem a ver com isso, vou falar mais uma vez da história da maldição da casa de Atreu, em que Oreste está pronto para matar a mãe. Quando ele vai, já passou pelo palácio, entrou lá, está chegando. Quem aparece diante dele? As Erinhas, ou Fúrias, que eram divindades do submundo, divindades femininas que atormentavam as pessoas e para as quais o pior crime que poderia haver é o matricídio, é matar a mãe. E aí Apolo já tinha ameaçado: se você não matar a mãe, você vai se ver comigo. Vou te deixar maluco. Vou lhe enlouquecer. Apolo diz isso. E as Erinhas chegam e dizem: se matardes vossa mãe, vosso sofrimento transpassará essa vida, e mesmo no reino de Hades o atormentaremos, de modo que vossa loucura será eterna. Que situação, hein, senhoras? Senhoras? Né? Que situação, pessoas? Situação difícil, por quê? Qualquer dos dois caminhos que ele tomar, ele não pode se abster de tomar a decisão, ele necessariamente vai ter um grave prejuízo pessoal. Fica até difícil pensarmos exemplos. Mas, do ponto de vista do cotidiano, são situações em que você antevê que qualquer decisão que você tomar vai trazer prejuízos graves. Uma delas pode até ser um pouco melhor, como a gente vai ver mais adiante, no exemplo. Mas ela tem um desfecho terrível e tem uma dose de sofrimento, tá?
Tem uma dose de sofrimento. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, um exemplo dramático. O sujeito ganha muito mal numa empresa, tá? E ele percebe que ele não é valorizado. E ele vislumbra uma possibilidade de trabalhar como autônomo, mas ele precisa de capital de giro e ele não sabe se vai ter. Então, ou ele continua sendo explorado da empresa, ou ele se arrisca sem capital de giro nenhum, num cenário econômico como esse do Brasil aí, com pandemia e tudo. Tá ruim, né? Tá ruim de decidir. Vamos piorar um pouco? O sujeito que tem que optar num casamento falido por ficar em casa, manter-se no relacionamento e manter a aparente tranquilidade da vida familiar, tô pegando um pouco de água aqui, ou terminar o casamento. Só que se terminar o casamento, a mulher diz: ok, os filhos vão ficar comigo, você não vai ver. Situação difícil, né? Várias situações desse tipo são ilustradas pelo 8 de espadas. Mas perceba o principal. Há uma tensão. O indivíduo tem que decidir. Qualquer decisão é ruim. Ele não tem elementos para pensar numa decisão que seja uma decisão que vai lhe agradar. Todas elas vão trazer um ônus. Ele é quem precisa perceber, através de uma inteligência aguda, a partir de uma racionalização muito forte, qual o ônus de cada decisão e decidir sabendo que ele tem que escolher o mal menor. Nesse sentido, dando sequência, Orestes, por ser homem, se identificando com o princípio masculino e com a honra que antigamente era atribuída a essa sociedade grega de uma época prévia à era cristã, ele opta por seguir o que Apolo diz e mata a mãe. Já sofre por matar a mãe, mas não é só isso. Ao fazê-lo, e aí já estamos entrando no 9 de espadas, ele é atormentado pelas fúrias. As fúrias lhe atormentam. Noite e dia, com a culpa, com remorso, com sofrimentos mentais, mas que chegam a ser físicos. As fúrias não eram corpóreas. Elas não tinham, por exemplo, o poder de enfiar uma espada no sujeito. Mas atormentavam com sonhos, com pesadelos, com visões, com presságios, com culpa, ressentimento, remorso. E o que isso tem a ver conosco? A carta do 9 de espadas te mostra uma situação em que, devido às anteriores decisões e ações que você tomou, o remorso, a culpa e uma série de consequências que vêm de ações suas do passado, às vezes traumas de infância, às vezes traumas de situações muito difíceis vividas na vida adulta, elas vêm e te atormentam, mas elas não estão mais ali. O 9 de espadas, inclusive, indica um adoecimento mesmo. O sujeito, dependendo do contexto em que houver a tiragem, o 9 de espadas ele está falando o seguinte: o cara vai ficar doente. Pode ser uma depressão, pode ser uma crise de pânico. Uma crise de pânico é um exemplo cabal do 9 de espadas. Você está com medo de alguma coisa que não está ali. Você nem sabe o que é, mas está te atormentando. É o remorso por alguma coisa que foi feita. E é uma carta terrível, né? Ela, inclusive, atrapalha, do ponto de vista do julgamento, a você tomar decisões. As fúrias não estão ali corporeamente. O Orestes poderia muito bem, se ele tivesse o suficiente autocontrole, ignorar a presença desse sofrimento físico ou lidar com esse sofrimento físico e continuar a sua vida. Mas ele não consegue. Ele entra num estado de quase morte. Tá? Então, o 9 de espadas é uma carta funesta. Bastante funesta. E o 10? O 10 de espadas, ele anuncia uma ruptura. Ele anuncia um final trágico. Tá? Orestes está quase morto. Às vezes, o 10 de espadas significa uma morte. Dependendo, tanto o 10 quanto o 3 de espadas podem significar uma morte. Se o contexto for saúde.
né? Mas ele indica, de certo modo, o fim do sofrimento. Trabalhando no plano mental, alguma coisa lhe afligia, alguma coisa lhe trazia remorso, alguma coisa trazia para você uma série de dificuldades até de pensar. E o 10 de espadas, apesar de indicar um término difícil, o 10 de espadas está te dizendo o seguinte: acabou. Isso acabou. Lá na carta do 10 de espadas desse tarô que eu gosto tanto, nós vamos ver Atena intervindo, colocando um freio à ação das fúrias. Atena, deusa da justiça, interpreta que ele já sofreu bastante, pode parar por ali. Sim, mas ele não está vendo isso. Ele ainda está delirando com o sofrimento que aconteceu. Então, o 10 de espadas ele indica o fim abrupto de uma situação problema, uma situação que atormentou o sujeito, mas que terminou. O que falta? O sujeito tomar consciência da realidade e ver que ele não está mais naquela situação anterior que gerou culpa, remorso e tudo relativo a isso. Certo? Cartas da corte do naipe de espadas. Vamos começar com o pajem, que é Zéfiro. Zéfiro, vento oeste, de acordo com os gregos. Bom, vamos pensar primeiro na analogia com o elemento ar. Tá? Zéfiro é uma criança, mas uma criança extremamente poderosa. Né? É um vento extremamente poderoso. Quando ele soprava, ele saía espalhando tudo pelo caminho. Como uma analogia, nós podemos interpretar que se trata de um jovem extremamente fofoqueiro. Ou alguém que não é tão jovem assim, né? Alguém que não é menor de idade, mas que adota essa atitude. Ele é o fofoqueiro. Ele é o sujeito que espalha mentiras, é o sujeito que, para gerar conflitos entre as pessoas, ele vai lá e fala uma coisa para um, diz o contrário para o outro, fomenta a briga e se diverte com isso. Ele tem um prazer mórbido nisso. E o pajem de espadas aparecendo, ele vai indicar quase que literalmente que o indivíduo é alvo de fofocas. Seja as que ele mesmo produz, que podem ser um problema em qualquer âmbito. Imagine, por exemplo, uma situação problema aqui. Vou dar 2 exemplos só. Uma situação problema que o indivíduo é vítima. O indivíduo começa um relacionamento lá, etc. Estão começando a sair as pessoas, aí vem um amigo, vem uma amiga da pessoa com quem o indivíduo se relaciona e diz assim: eu vi fulano com outra pessoa, não sei aonde. E aí, dependendo de como foi, isso tem um efeito devastador. O relacionamento às vezes acaba. Só que é mentira, o cara nem saiu de casa às vezes. No trabalho isso é mais comum do que pensa. Eu particularmente quero situar um lugar de trabalho em que isso é constante. Eu sou professor, então eu posso falar e não vou processar a mim mesmo. Nem tampouco vou expor a intimidade dos outros. Mas um lugar em que isso ocorre muito: sala de professores. Salas de professores, seja em escola e um pouco mais raramente em faculdades e universidades. Salas de professores, muitas vezes nós temos os professores, nem sempre, lembrando que toda generalização é indevida. Existem casos em que isso não acontece, tá? Quero deixar bem claro. Mas tem muitos casos em que é o local perfeito em que as fofocas acontecem ao invés das atividades pedagógicas. É a fulana dizendo: você sabe que a ciclana está saindo com o marido do professor tal. Sabia que o marido de não sei quem, ele deu em cima da diretora? Você sabia? Você sabia? Você sabia? E cresce um clima tal. Fulana, ela quer destruir o projeto da outra. Fulano não gosta de não sei quem, etc. Às vezes, confundem-se as instâncias. Confunde-se um clube social com uma sala de professores. Confunde-se uma reunião familiar com uma sala de professores. E aí, ninguém entende depois por que a escola é um campo de guerra. É simples. Ali se manifestou o Zéfiro, e o Zéfiro pegou e fez lá a fofoca, plantou a sementinha do mal na cabeça de cada um e entrou o conflito, tá?
Ok. Cavaleiro de espadas. Cavaleiro de espadas representa literalmente um jovem, tá? Se formos olhar o simbolismo que parte da mitologia grega e que influencia o tarô mitológico, vamos ver o Cavaleiro de Espadas como o arquétipo do guerreiro, mas não é um guerreiro como Belerofonte, que se achou ultrapoderoso e quis matar a Quimera. Não. Ele tem a ver com os irmãos gêmeos, Castor e Pollux, e que iam com armadura para a guerra. Eles acompanharam Hércules e Jasão na sua expedição em busca do Velocino de Ouro. Eram extremamente estratégicos e igualmente valentes. O que é isso? Cavaleiro de Espadas, ele tanto representa um jovem que é belicoso, mas ao mesmo tempo controlado, ou seja, ele pode ser extremamente violento, desde que seja provocado, como ele representa o dinamismo mental de alguém que acaba de planejar algo, planeja a sua estratégia e vai para a guerra. Ou às vezes ele está planejando a guerra dos outros. Olha que interessante, planejando a guerra dos outros. Como assim? Ou executando o planejamento da guerra dos outros. Vou dar um exemplo. Pensemos num gerente de uma empresa. Ele tem que tomar uma decisão, está acontecendo alguma coisa, por exemplo, ele descobre que houve um desfalque. Ele sabe quem deu o desfalque. E ele tem como comprovar isso. Se ele age como Cavaleiro de Espadas, ele imediatamente identifica, faz a prova e vai denunciar. Ele vai buscar o conflito, mas diferente do Pajem de Espadas, que provocava os conflitos com uma intenção malévola, ele vai trazer o conflito de maneira a levar os indivíduos que estão em conflito a restabelecer a justiça. Então o Cavaleiro de Espadas também tem a ver com o senso de justiça. Tem a ver com o pensamento estratégico, senso de justiça e com o controle do timing da ação. Ele só age, é aquela expressão popular, só vai na boa. Alguém que só vai na boa. Se ele for entrar no confronto, ele vai ter pelo menos uma boa probabilidade de vitória. Muito bem. Vamos para um outro aspecto e último do Cavaleiro de Espadas. Enquanto o Cavaleiro de Copas é o Cavaleiro romântico, o Cavaleiro de Espadas aparenta ser frio. Ele não deixa transparecer suas emoções, ou se esforça para isso. E por não aparecer as emoções, muitas vezes ele acaba meio que afastando as pessoas. É visto como, normalmente são jovens, visto como um jovem introvertido, ou um momento de introversão da pessoa, mas quem está de fora não sabe que aquela introversão é justamente porque ele está planejando alguma coisa para a sua vida. Tá? Exemplo clássico, falando de jovens. Tá? Jovem considera até os 30 anos. Tá? Depois disso, querido, você pode ter 70 anos, mas você não é jovem, você é maduro. Tá? Só para deixar claro. O Cavaleiro de Espadas é aquele tipo de jovem que, se tiver que entrar no relacionamento amoroso, vai escolher bem. Não vai escolher com o coração, não, tá? Vai escolher vendo quem é compatível com ele, quem é que pode, no relacionamento, oferecer tanto quanto dá. Pode, isso em todos os níveis. Ver alguém que vai ver se realmente a pessoa que vai se relacionar com ele gosta dele. São uma série de elementos que não são os do Cavaleiro de Copas, que não está nem aí, não está nem interessado. Quer viver a aventura. O Cavaleiro de Espadas, não. Se ele tiver que se ligar a alguém, vai se ligar a alguém compatível a ele. Tá? É um negócio que, às vezes, o cara passa longo tempo sozinho, é muito comum. Você vê o sujeito solitário. Beleza. Vamos para a Rainha de Espadas. A Rainha de Espadas é quase uma Atena. Por que eu digo quase uma Atena? Porque ela era protegida por Atena. Tá? A Rainha de Espadas é uma semideusa, protegida por Atena, mas era uma filha de Zeus.
chamada Atalanta, isso usando o tarô mitológico. E ela propõe um desafio. Chega o pai dela e diz: você está em idade de se casar. Ela propõe um desafio. E ela vai dizer o seguinte: ora, eu me caso com aquele que me vencia numa corrida. Só tinha um problema, ela era a melhor corredora do mundo depois de Hermes. Ninguém a vencia. Até que um sujeito, que era bastante feio e manco, consegue de Afrodite, porque essa moça, a Atalanta, num dado momento ela desafia e diz que nem Afrodite conseguiria fazer com que ela se casasse. Ela vai, quem sendo guerreira, Afrodite dá a esse sujeito, feio, manco, de idade avançada, 3 maçãs de ouro e diz assim: olha, ela vai começar a correr. Quando ela começar a correr, você joga as maçãs de ouro para trás de você, ela vai voltar para pegar. E você vai avançando. Quando você vir que ela está sumindo lá no horizonte, você pega, chama o nome dela e joga a maçã de ouro para trás. Você vai conseguir vencer a luta e vai se casar com ela. Não deu outra. A Atalanta perdeu a corrida para um sujeito coxo, né? Muito mais velho e muito mais fraco que sequer atleta. O que eu estou chamando a atenção? Do ponto de vista literal, a Rainha de Espadas é alguém fria. É alguém que aparentemente é fria por colocar expectativas elevadas demais sobre as pessoas. Para ela, o rei que a acompanharia não seria um homem, seria um semideus ou um deus. Só tem um problema, gente. Não existe na Terra nem Deus nem semideus. E via de regra essas pessoas terminam sozinhas, porque idealizam tanto. É o tipo da mulher que pensa assim: eu só vou casar com um cara que tem a beleza do Brad Pitt e a inteligência do Stephen Hawking, que desenvolveu a teoria das cordas, da física. Querida, você não vai casar. Paciência. Entendeu? A vida é assim. Né? Não vai casar. Por que eu chamo a atenção para isso? A Rainha de Espadas é o arquétipo da mulher absolutamente devotada ao seu trabalho, à sua atividade física, tanto que ela se esquece que tem até, às vezes, que tem uma dimensão emocional. E por ser muito inteligente, ela tem boas justificativas para isso. É aquele clichê que muitas mulheres vão usar, dizendo: não, eu estou focada na carreira, eu não quero saber de ninguém. Às vezes pode ser verdade, mas às vezes pode ser uma bela mentira contada para si mesma, e ela acredita nisso. Tá? Mas não tem só esse significado. A Rainha de Espadas, ela, quando aparece no jogo, ela lança uma pergunta para a pessoa. Será que você não está esperando demais? Será que sua expectativa não está num plano que não tem absolutamente nada a ver com aquilo que você deseja fazer? É uma boa pergunta, né? É uma boa pergunta. Será que você não está esperando demais de pessoas que não têm a lhe oferecer? É outra pergunta. E principalmente, mais importante do que isso, a Rainha de Espadas, ela te alerta para racionalização excessiva. Ou seja, será que eu estou deixando de usar o meu coração na hora de fazer as escolhas? Não sabemos, né? Não sabemos. Portanto, é extremamente importante que essa reflexão seja feita se sai uma Rainha de Espadas no jogo. Rei de Espadas. Rei de Espadas é o Agamenon, que eu falei lá no começo, tá? Um dos melhores estrategistas da Grécia e é um homem de planejamento. Quando ele surge numa consulta, ele é um homem de planejamento. E ele está falando da qualidade que te permite planejar estratégias. Ele foi o responsável por, inclusive, barrar a armada persa na Guerra do Peloponeso. Procurei estudar e ver como é que ele fez isso. O número de navios que os gregos possuíam era muito menor. E a estratégia de guerra permite que eles vençam os persas. Agamenon, quando aparece, diz respeito a um homem cuja racionalidade é feita para calcular riscos e probabilidades. Pode ser um operador do mercado financeiro, pode ser um advogado, pode ser um médico que lide com minúcias, um neurocirurgião, por exemplo, um geneticista.
ou outras profissões em que o raciocínio estratégico e minucioso são o que está mais destacado. O rei de espadas é assim. É um bom conselheiro, geralmente. Geralmente é um bom conselheiro. É um sujeito bom para julgar. No nível pessoal, quando ele surge, ele está dizendo o seguinte: você é consulente, está numa situação em que das duas uma, ou você tem um inimigo extremamente poderoso que ainda não atacou porque ele está medindo suas forças e sabendo como ele vai te atacar para te arrasar de uma vez só, ou que você precisa ser estratégico bastante para conhecer seus pontos fortes e fracos e calcular riscos antes de entrar em conflito. Seja em nível amoroso, imagine uma situação, você tem alguém que possui um rival. E aí, antes de se declarar e de tentar um relacionamento, ele precisa saber se ele tem ou não condição de suplantar esse rival. Ele começa a calcular a probabilidade, ele começa a analisar a situação. É o sujeito que vai para uma estratégia de negócios, vai tentar um concurso público. Se ele vai tentar um concurso público, por exemplo, ele vai pensar, poxa, minha formação é qual? É em direito? Então, se for, beleza, acho que eu vou tentar uma área jurídica. Mas e se minha formação for em química? Será que um concurso na área jurídica é o melhor para mim? Talvez não. E ele calcula a probabilidade e age de acordo com esse cálculo. É o planejador. Ele não é um homem da linha de frente. Você não via Agamenon entrando nos conflitos e brigando, tá? Mas você veria, sem dúvida alguma, Agamenon como o sujeito que está por trás de todo o sistema defensivo e ofensivo do exército grego. Fazendo um paralelo de personagens da história que podem nos ajudar a descrever esse tipo psicológico. Está lá no Rei de Espadas. Cardeal Richelieu. Na época da França absolutista, ele não era rei. Ele era um cardeal. Mas era ele quem comandava, porque todas as estratégias, todos os atos que o rei tomava, ele se aconselhava com o Cardeal Richelieu. E o Cardeal Richelieu era quem conhecia toda a política, estratégia militar, estratégia econômica da corte francesa. Era o homem forte da França. Era mais ou menos como se fosse um rei sem coroa. Quem governava era o rei Sol que estava lá na frente. Mas o Richelieu era o background dele, era o conselheiro, era quem definia as campanhas. Muito bem, depois dessa longa explanação, é porque o naipe de espadas é difícil mesmo, eu quero deixar minha saudação a todos, dizer que para mim é uma felicidade nesse cenário de pandemia, de isolamento social, poder contribuir um pouco para ampliar os conhecimentos e também para instigar debates e às vezes até aprender coisas com outros que vejam esses vídeos e possam me dar retorno. Então quero agradecer pela oportunidade, espero que estejam todos bem e seguiremos no próximo vídeo, que na sequência ele encerra essa primeira análise, né, dos arcanos de tarô, estados de consciência e etc. No qual vamos tratar do naipe de ouros. Pessoal pensou logo em dinheiro, né? Tem a ver com dinheiro, mas não só com isso. Muito bem, pessoal. Até a próxima. Todos bem e em breve estaremos juntos. Até!